Você está deitado na cama. São 2h47 da manhã. O quarto está escuro. Silêncio total. Mas dentro da sua cabeça, um barulho ensurdecedor. Uma voz diz: você deveria ter aceitado aquela oportunidade em 2022. Outra voz responde: mas e se tivesse dado errado, você ia perder tudo. Uma terceira voz entra por cima: tanto faz. Você não é bom o suficiente para esse tipo de coisa. E uma quarta, mais baixa, quase sussurrando: cuidado, não conte para ninguém o que você está planejando, eles vão rir de você. 4 vozes. Nenhuma delas é sua, mas todas moram na sua cabeça. E estão falando agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. Você não percebe porque se acostumou tanto com elas, que confunde o barulho com o pensamento próprio. Confunde a opinião invasora com o raciocínio legítimo. E isso é exatamente o que torna essas vozes tão letais. Napoleon Hill descobriu, ao longo de 20 anos, entrevistando mais de 500 das maiores fortunas do mundo, que toda pessoa carrega dentro da própria mente um conjunto de vozes que não pertencem a ela. Vozes que foram instaladas ao longo dos anos por experiências, por traumas, por repetição ambiental, por frases que pais disseram sem pensar, por professores que humilharam sem perceber, por amigos que desencorajaram sem intenção, por uma cultura inteira que normaliza a mediocridade e trata a ambição como ameaça. E Hill percebeu algo que mudou fundamentalmente a sua compreensão sobre riqueza e pobreza. Ele percebeu que a diferença entre quem constrói riqueza e quem permanece na escassez não é uma diferença de ação. É uma diferença de diálogo interno. A pessoa rica e a pessoa pobre podem receber a mesma oportunidade. Podem ter acesso aos mesmos recursos. Podem viver na mesma cidade, frequentar os mesmos lugares, ler os mesmos livros. Mas quando a oportunidade aparece, as vozes internas de cada uma dizem coisas completamente diferentes. E a decisão que cada uma toma não vem da análise racional da oportunidade, vem da voz que gritou mais alto na hora da decisão. Hill isolou 7 vozes específicas, 7 padrões de diálogo interno que apareciam consistentemente em toda pessoa que ele estudou e que não tinha alcançado prosperidade. E o mais revelador é que essas mesmas 7 vozes estavam ausentes ou tinham sido silenciadas em praticamente todo milionário que ele entrevistou. Não porque os milionários nasceram sem elas, mas porque, em algum momento, consciente ou inconscientemente, eles aprenderam a identificar essas vozes como invasoras e a desautorizá-las. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Vou colocar cada uma dessas 7 vozes debaixo de um holofote para que você as reconheça. Porque uma voz que opera na sombra tem poder absoluto. Mas uma voz exposta à luz perde a força no instante em que você diz: eu sei quem você é. E você não fala por mim. A primeira voz que Hill identificou é a mais comum e talvez a mais traiçoeira de todas. Porque ela não soa como inimiga, soa como prudência, soa como bom senso, soa como maturidade. Ela diz coisas assim: agora não é o momento certo. Vou esperar até ter mais dinheiro guardado. Deixa eu me preparar melhor antes de começar. Ano que vem eu começo. Depois que as coisas se estabilizarem, eu penso nisso. Você reconhece essa voz? Se não reconhece na sua cabeça, reconhece na boca de alguém que você conhece. Porque ela é a voz mais popular do planeta. A voz que diz que existe um momento perfeito para agir. E que esse momento nunca é agora. Hill a chamou de a voz do adiamento perpétuo. E a classificou como a causa número 1 de fracasso financeiro entre as pessoas que ele estudou. Não a causa número 3, não uma entre muitas, a número 1, porque as outras vozes destroem a ação. Essa voz impede que a ação comece. E um navio que nunca sai do porto não pode ser afundado por tempestade, mas também nunca chega a lugar nenhum. O mecanismo dessa voz
é sofisticado. Ela não diz desista, ela diz espere. E esperar parece inteligente, parece estratégico, parece responsável. Mas Hill observou uma coisa devastadora nos seus 20 anos de pesquisa. Toda pessoa que ele entrevistou e que permanecia pobre tinha pelo menos um momento na vida em que uma oportunidade real apareceu e essa voz disse: espere. E a pessoa esperou. E a oportunidade passou. E quando a pessoa finalmente se sentiu pronta, a porta já tinha fechado. Enquanto isso, toda pessoa que construiu riqueza significativa tinha pelo menos um momento em que a mesma voz disse: espere. E a pessoa respondeu: não, vou agora. Imperfeito, sem estar completamente pronto, sem ter todas as respostas. Mas vou. Porque Hill descobriu que prontidão total é uma ilusão fabricada pela voz do adiamento para manter você exatamente onde está. Ninguém que construiu algo grande estava completamente pronto quando começou. Andrew Carnegie não estava pronto quando apostou em aço. Henry Ford não estava pronto quando insistiu na linha de montagem. Nenhum deles tinha certeza de que ia funcionar. A diferença é que eles ouviram a voz do adiamento e escolheram desobedecê-la. Hill descreveu o mecanismo interno dessa voz com uma precisão que é perturbadora. Ele disse que a voz do adiamento nunca diz nunca. Ela sempre diz depois. E a palavra depois é o anestésico perfeito porque mantém a ilusão de que a ação vai acontecer. Você não desistiu. Você adiou. E como não desistiu, não sente a dor da desistência, não sente a vergonha do abandono, sente apenas um alívio temporário de não ter que enfrentar o desconforto da ação agora. E esse alívio é a recompensa que alimenta o ciclo. A voz fala, você adia, sente alívio, a voz se fortalece, fala de novo, você adia de novo. E os anos passam, e a oportunidade passa, e a vida passa. E no final, a pessoa que disse depois, a vida inteira morre, sem ter feito o que sempre disse que ia fazer. Hill contava o caso de um homem que passou 11 anos dizendo que ia abrir o próprio negócio. 11 anos. Todos os anos ele fazia pesquisas, escrevia planos, conversava com pessoas do ramo. E todos os anos encontrava uma razão para esperar mais um pouco. A economia estava instável. O momento não era ideal. Precisava de mais capital, precisava de mais experiência. E quando finalmente se sentiu pronto, aos 54 anos, descobriu que 2 concorrentes que tinham começado imperfeitos 10 anos antes já dominavam o mercado que ele queria entrar. A voz do adiamento não matou o sonho dele com uma faca, matou com um gotejamento, uma gota de depois por dia, durante 11 anos, até que não sobrou sonho para realizar. A segunda voz é um veneno silencioso. Ela não grita, não ameaça, ela sussurra. E o que ela sussurra é sempre a mesma coisa em variações infinitas. Olha o que ele conseguiu. Ela é mais nova que você e já está mais avançada. Todo mundo está progredindo menos você. Se fosse para dar certo para você, já teria dado. A voz da comparação. Hill a identificou como uma das formas mais destrutivas de autossabotagem porque ela opera disfarçada de observação objetiva. A pessoa acha que está apenas constatando fatos. Olhou o Instagram de alguém, viu que a pessoa comprou um carro novo, comparou com a própria situação. Conclusão: estou para trás. Mas essa conclusão não é um fato. É uma interpretação envenenada que a voz da comparação produz automaticamente a partir de dados incompletos. Hill disse algo sobre isso que vale ser repetido com cuidado. Ele disse que quando você compara a sua realidade interna com a realidade externa de outra pessoa, você está comparando a versão mais honesta de si mesmo com a versão mais editada do outro. Você conhece todas as suas falhas, todas as suas dúvidas, todos os seus medos, todos os seus fracassos silenciosos.
E compara isso com o destaque público da vida de alguém que provavelmente tem tantas falhas, dúvidas e medos quanto você, mas que não mostra isso para ninguém. O dano que essa voz causa à riqueza é direto e mensurável. Quando a voz da comparação domina, ela produz dois efeitos. O primeiro é a paralisia por inadequação. A pessoa conclui que está tão atrás que não vale a pena nem começar, que a distância entre onde ela está e onde os outros estão é grande demais para ser percorrida. E essa conclusão mata a ação antes dela nascer. O segundo efeito é o gasto compensatório. A pessoa, sentindo-se inferior pela comparação, gasta dinheiro que não tem para parecer estar no mesmo nível que os outros. Compra o carro que não cabe no orçamento. Financia a viagem que vai gerar 3 anos de parcela. Troca o celular que funciona perfeitamente porque o modelo novo sinaliza um status que a voz da comparação exige. Hill encontrou esse padrão em centenas de casos. Pessoas que gastavam para compensar a dor da comparação. E cada gasto compensatório as afastava ainda mais da riqueza real, o que alimentava mais comparação, o que gerava mais gasto. Um ciclo que se alimenta da própria destruição. Se você está reconhecendo essas vozes na sua própria cabeça agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa clareza. Alguém que está preso no ciclo da comparação, sem saber que existe uma voz operando por trás das decisões. Manda pelo WhatsApp, manda por mensagem. Às vezes, nomear o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. A terceira voz é particularmente cruel porque ataca a identidade da pessoa no nível mais profundo. Ela diz: "Quem é você para querer isso? Gente como você não fica rica. Isso é coisa de gente que nasceu em berço de ouro. Você não tem o direito de querer mais do que tem." A voz do merecimento invertido. Hill a encontrou operando em praticamente toda pessoa que cresceu em ambientes de escassez. É a voz que programa a pessoa para acreditar que riqueza é para os outros, que existe uma classe de seres humanos que merece prosperar e outra que merece sobreviver. E que a pessoa pertence por nascimento, por histórico, por alguma característica imutável. A classe da sobrevivência. O efeito dessa voz é o que Hill chamou de teto de vidro interno. A pessoa pode até começar a progredir financeiramente, pode conseguir um aumento, pode ter um mês bom nos negócios, pode receber um valor inesperado, mas quando o progresso se aproxima de um certo nível, um nível que a voz do merecimento definiu como o máximo que gente como você pode ter, a autossabotagem começa. Gastos inexplicáveis aparecem. Decisões ruins são tomadas. Oportunidades são ignoradas. E a pessoa volta ao nível que a voz considera aceitável, sem entender por quê, sem perceber que existe um teto invisível definido por uma voz que ela nunca questionou. Hill documentou casos de pessoas que repetiam esse padrão de subir e voltar ao nível de origem 5, 6, 7 vezes ao longo da vida. Sempre chegando perto de um salto financeiro significativo, sempre recuando antes de consolidar. E quando ele investigava a fundo, o padrão era sempre o mesmo. Em algum momento da infância, uma frase foi dita com autoridade suficiente para se instalar no subconsciente como verdade. Dinheiro não é para gente como nós. Rico é tudo ladrão. A gente tem que se contentar com o que tem. E essa frase, dita talvez uma única vez, mas com carga emocional intensa, se tornou a voz do merecimento que governou décadas de decisões financeiras. A quarta voz é a irmã gêmea da terceira, mas opera no sentido oposto. É a voz da culpa. Ela aparece quando a pessoa começa a ter sucesso, quando o dinheiro começa a entrar, quando a vida começa a melhorar. E ela diz: "Você está sendo egoísta. Seus pais nunca tiveram isso, como você pode ter. Enquanto tanta gente sofre, você aí querendo luxo. Se você ganhar mais, está tirando de alguém.
Hill identificou essa voz como a sabotadora mais ativa nos estágios intermediários de construção de riqueza. Ela não impede a pessoa de começar, ela impede a pessoa de continuar. Porque à medida que a distância entre o nível de vida da pessoa e o nível de vida das pessoas que ela ama aumenta, a culpa se torna insuportável e a pessoa inconscientemente reduz o próprio ritmo de crescimento ou distribui o dinheiro de formas que a mantém no mesmo nível das pessoas ao redor, ou toma decisões financeiras autodestrutivas que parecem azar, mas são engenharia subconsciente da culpa. Hill foi direto ao ponto sobre isso. Ele disse: riqueza não é soma zero. O fato de você prosperar não tira nada de ninguém. Na verdade, ocorre exatamente o oposto. Quando você prospera, você cria empregos, gera valor, paga mais impostos, sustenta mais pessoas e se torna um exemplo vivo de que a transformação financeira é possível para quem vem da mesma origem que você. A pessoa que se mantém pobre por culpa não está ajudando ninguém. Está apenas adicionando mais uma pessoa à estatística da escassez. E essa não é uma contribuição nobre. É uma rendição disfarçada de humildade. A quinta voz é a mais sedutora. Ela não ameaça, não culpa, não compara. Ela abraça. Ela diz: você já trabalhou bastante. Você merece um descanso. A vida não é só trabalho. Relaxa, amanhã você faz. Um dia não vai fazer diferença. A voz do conforto prematuro. Hill a descreveu como a assassina silenciosa do potencial, porque ela não destrói a ambição diretamente, ela dissolve a ambição lentamente, uma microconcessão por vez. Cada hoje não parece inofensivo, cada só dessa vez parece razoável, cada pequena rendição ao conforto imediato parece insignificante isoladamente. Mas Hill entendeu que a riqueza e a pobreza não são construídas em grandes momentos de decisão. São construídas na soma de milhares de micromomentos onde a pessoa escolheu entre desconforto produtivo e conforto improdutivo. O milionário não é a pessoa que tomou uma grande decisão. É a pessoa que tomou a decisão certa em 10.000 micromomentos que ninguém viu. O momento em que poderia ter dormido mais 30 minutos e escolheu estudar. O momento em que poderia ter comprado algo desnecessário e escolheu investir. O momento em que poderia ter assistido mais um episódio e escolheu trabalhar no projeto. Cada um desses momentos é uma batalha invisível entre a voz do conforto e a voz do propósito. E quem vence a maioria dessas batalhas, não todas, mas a maioria, constrói riqueza. Quem perde a maioria, constrói arrependimento. E o truque mais perverso dessa voz é que ela usa verdades parciais. A vida realmente não é só trabalho. Descanso realmente é necessário. Lazer realmente tem valor. Mas a voz do conforto não está promovendo equilíbrio. Está promovendo escapismo. A diferença entre descanso estratégico e escapismo é que o descanso estratégico te recarrega para a próxima sessão de trabalho focado. O escapismo te anestesia para que você não sinta a dor de não estar progredindo. E a voz do conforto sempre promove o segundo disfarçado de primeiro. Hill fez uma observação sobre o conforto que merece ser guardada. Ele disse que o conforto é como anestesia. Em doses controladas numa cirurgia necessária, ele salva vidas. Mas, em doses contínuas, aplicado sem critério, ele mata a sensibilidade. E quando a sensibilidade morre, a pessoa perde a capacidade de sentir desconforto. E sem a capacidade de sentir desconforto, ela perde o combustível que gera movimento. Porque todo movimento na direção do crescimento começa com um desconforto, com a insatisfação que diz: isso aqui não está bom o suficiente. E a voz do conforto trabalha especificamente para matar essa insatisfação antes que ela produza a ação.
Hill observou que os milionários que entrevistou tinham uma relação completamente diferente com o conforto. Eles não o rejeitavam. Não eram masoquistas, mas tratavam o conforto como recompensa, não como modo padrão. Conforto era algo que vinha depois do trabalho feito, depois da meta alcançada, depois da fase concluída. Nunca como substituto do trabalho. Nunca como anestesia para a insatisfação produtiva. E essa distinção, que parece pequena na teoria, é a diferença entre uma vida de construção progressiva e uma vida de estagnação confortável. A sexta voz opera no extremo oposto, mas causa o mesmo resultado. É a voz da catástrofe. Ela diz: e se tudo der errado? E se você investir e perder tudo? E se o negócio falir? E se você largar o emprego e não conseguir voltar? E se as pessoas que dependem de você passarem necessidade por sua causa? Hill classificou essa voz como a manifestação direta do que ele chamou de medo da pobreza. O primeiro e mais destrutivo dos 6 fantasmas do medo. E ele fez uma observação que vale ser destacada. A voz da catástrofe não prevê o futuro. Ela inventa o futuro. Ela pega uma possibilidade, geralmente uma possibilidade real, mas estatisticamente improvável, e a apresenta como certeza. Transforma pode dar errado em vai dar errado. Transforma risco calculável em desastre inevitável. E a pessoa, paralisada pela visão catastrófica que a voz construiu, escolhe a imobilidade, que parece segurança, mas que é apenas a versão lenta do fracasso que ela tanto teme. Hill encontrou uma diferença fundamental entre como pessoas ricas e pessoas pobres processam o risco. Ambas ouvem a voz da catástrofe. Ambas imaginam cenários negativos. Mas a pessoa rica, depois de ouvir a voz, faz uma pergunta que a pessoa pobre não faz. Qual é o pior cenário realista e eu consigo sobreviver a ele? Se a resposta é sim, a pessoa age, mesmo com medo, mesmo com a voz gritando, porque ela entendeu que o risco de agir pode custar dinheiro. Mas o risco de não agir custa a vida inteira. A sétima voz é a última e talvez a mais difícil de identificar, porque ela não fala com a sua voz. Ela fala com a voz de outras pessoas. O que a sua família vai pensar? Seus amigos vão achar que você mudou. As pessoas vão falar que você está se achando. Se não der certo, todo mundo vai dizer que avisou. A voz do julgamento externo. Hill a chamou de o fantasma do medo da crítica e disse que esse medo, entre todos os medos, era o que mais destruía a riqueza potencial, porque ele ataca no momento mais vulnerável da jornada, no momento em que a pessoa está prestes a se destacar do grupo. Quando alguém dentro de um grupo social começa a pensar diferente, a agir diferente, a querer diferente, o grupo reage. Não necessariamente com maldade, muitas vezes com preocupação genuína disfarçada de desencorajamento. Cuidado com esses sonhos grandes. Volta para a terra. Isso não é para qualquer um. E cada uma dessas frases é combustível para a voz do julgamento externo que mora dentro da sua cabeça. O mecanismo é evolutivo. Durante centenas de milhares de anos, ser expulso do grupo significava morte. O cérebro humano desenvolveu um sistema de alerta extremamente sensível à desaprovação social, porque, no passado, desaprovação social podia significar exclusão. E exclusão significava não sobreviver sozinho na selva. Esse sistema ainda está ativo. E a voz do julgamento externo é a expressão moderna desse sistema ancestral. Ela grita perigo toda vez que você faz algo que pode te separar do grupo, mesmo que a separação seja necessária para o seu crescimento, mesmo que o grupo esteja indo numa direção que não serve ao seu propósito. Hill observou que os milionários da sua pesquisa tinham uma relação radicalmente diferente com essa voz. Não que não a ouvissem, ouviam,
mas tinham desenvolvido o que Hill chamou de imunidade seletiva à opinião. Eles eram capazes de distinguir entre crítica construtiva vinda de alguém qualificado, que merecia atenção, e ruído social vindo de pessoas que nunca tinham construído nada, que merecia ser completamente ignorado. E a forma como desenvolveram essa imunidade é relevante. Não foi por arrogância, foi por clareza de propósito. Quando o propósito de uma pessoa é tão claro, tão definido, tão enraizado no centro da identidade. As opiniões externas perdem o poder de desviar a rota. É como um navio com destino definido, atravessando uma tempestade. As ondas batem, o vento empurra, mas o capitão que sabe para onde está indo ajusta o leme e mantém o curso. O capitão que não sabe para onde vai é levado pelas ondas para qualquer lugar. E qualquer lugar, geralmente, é o fundo. Hill prescreveu um exercício específico para enfraquecer a voz do julgamento externo. Ele pedia que a pessoa fizesse uma lista de todas as pessoas cuja opinião ela mais temia. E ao lado de cada nome, respondesse uma única pergunta. Essa pessoa construiu o tipo de vida que eu quero construir? Na maioria dos casos, a resposta era não. E Hill dizia: por que você daria o controle da sua direção financeira a alguém que nunca chegou ao destino onde você quer chegar? Você pediria orientação de navegação a alguém que nunca saiu do porto? E Hill foi além. Ele disse que a voz do julgamento externo ganha poder proporcional à indefinição do propósito. Quando uma pessoa não sabe claramente para onde está indo, qualquer opinião parece relevante. Qualquer crítica parece válida, qualquer desencorajamento parece sensato, mas quando o propósito é definido com clareza absoluta, as opiniões externas são filtradas automaticamente. As que se alinham com o propósito são consideradas. As que contradizem o propósito são descartadas, sem ressentimento, sem conflito, simplesmente porque não servem. Hill contava que Carnegie tinha uma regra pessoal sobre crítica. Ele dizia: eu ouço com atenção qualquer pessoa que me critica se essa pessoa tem resultado comprovado na área sobre a qual está falando. Mas se alguém que nunca construiu um negócio me diz como construir um negócio, eu agradeço educadamente e faço exatamente o oposto do que essa pessoa sugeriu. Porque se o conselho dela funcionasse, ela mesma teria usado. O fato de não ter usado é toda a evidência que eu preciso para descartá-lo. Essa distinção entre crítica qualificada e ruído social é o que separava os milionários de Hill das pessoas comuns. As pessoas comuns tratam toda a opinião como igual. O milionário pesa a opinião pelo resultado de quem a emite. E essa filtragem, praticada consistentemente, silencia a voz do julgamento externo, não por arrogância, mas por inteligência estratégica. Hill não se limitou a identificar as vozes. Ele propôs algo que chamou de conselho invisível, mas que eu vou chamar aqui pelo nome que ele usava nas palestras privadas: conselho de guerra interno. Porque é exatamente isso, uma guerra. Uma guerra pelo controle da sua mente, da sua direção, da sua riqueza. A ideia é a seguinte: se existem 7 vozes sabotadoras operando na sua mente, você precisa criar vozes que as superem, não eliminar as 7. Isso não é possível. Elas fazem parte da arquitetura mental humana, mas você pode criar um exército interno que seja mais forte, mais presente e mais frequente do que elas. Hill fazia isso de forma literal. Ele escolhia figuras históricas que admirava, pessoas que representavam as qualidades que ele queria fortalecer na própria mente, e antes de dormir, conduzia uma reunião imaginária com essas figuras. Sentava-as numa mesa mentalmente e discutia problemas reais com elas, pedia conselhos, debatia estratégias, e embora soubesse que as respostas vinham da sua própria mente,
O exercício ativava áreas do cérebro associadas à perspectiva ampliada, análise estratégica e coragem decisional. Ele estava, na prática, criando novas vozes para competir com as 7 que destruíam riqueza. E o princípio por trás disso é sólido. A neurociência chama de modelagem cognitiva. Quando você imagina vividamente como uma pessoa que admira agiria diante de um desafio, o seu cérebro ativa circuitos semelhantes aos que seriam ativados se você mesmo estivesse agindo daquela forma. É um ensaio neural, repetido com frequência. Esse ensaio cria novos padrões de resposta que começam a competir com os padrões antigos. E com tempo suficiente, os novos padrões se tornam dominantes. Não porque as vozes antigas desapareceram, mas porque foram superadas em volume e em frequência pelas vozes que você deliberadamente instalou. A aplicação prática que Hill prescrevia era simples. Escolha 3 a 5 pessoas, vivas ou mortas, reais ou fictícias, que representem qualidades que neutralizam as suas vozes sabotadoras. Se a sua voz dominante é o adiamento, escolha alguém que represente a ação imediata. Se é a comparação, escolha alguém que represente foco absoluto no próprio caminho. Se é o medo de crítica, escolha alguém que construiu algo grandioso enquanto o mundo inteiro duvidava. E então, todas as noites, antes de dormir, conduza uma conversa mental com essas figuras. Apresente o problema real que está enfrentando, imagine o que cada uma diria e absorva essa perspectiva como instrução subconsciente. Hill fez isso durante anos e disse que o exercício transformou a qualidade das suas decisões de uma forma que nenhum livro, nenhum curso e nenhum mentor presencial conseguiu igualar. Porque o conselho de guerra interno opera diretamente no subconsciente, criando novas vozes que falam mais alto que as antigas, exatamente quando as antigas tentam assumir o controle. Hill terminou a sua análise das vozes internas com uma observação que resume tudo. Ele disse: você não precisa destruir essas vozes, precisa desautorizá-las. A diferença é total. Destruir implica guerra permanente, implica esforço eterno, implica que cada vez que uma voz aparece, você precisa lutar contra ela. Isso é exaustivo e insustentável. Desautorizar implica reconhecimento seguido de indiferença deliberada. A voz fala, você reconhece de quem é e escolhe não obedecer. Sem drama, sem luta, sem energia desperdiçada. É a mesma diferença entre tentar apagar um incêndio jogando água e simplesmente sair da casa. A voz do adiamento aparece e diz, agora não é a hora. Você reconhece, essa é a voz do adiamento, não a minha voz, e age. A voz da comparação sussurra, olha como ele está na frente. Você reconhece, essa é a voz da comparação, não a minha análise. E volta o foco para o próprio caminho. A voz da catástrofe grita, vai dar tudo errado. Você reconhece, essa é a voz do medo fabricando cenários. E toma a decisão baseada em análise, não em pânico. O ato de nomear a voz é o primeiro ato de poder sobre ela. Enquanto a voz não tem nome, ela se confunde com você. Parece pensamento seu, parece intuição, parece razão. Mas no instante em que você diz, isso é a voz do adiamento ou isso é a voz da culpa, ela perde a camuflagem, deixa de ser invisível. E uma voz visível é uma voz que você pode escolher desobedecer. Hill dizia que esse processo de nomeação e desautorização, praticado consistentemente ao longo de semanas e meses, produz uma mudança que ele chamava de clareza de comando interno. É o estado mental em que a pessoa sabe, com certeza inabalável, qual voz é dela e qual é invasora. E quando essa clareza se instala, as decisões mudam de qualidade drasticamente. Porque não são mais decisões contaminadas por medo, por culpa,
por comparação ou por adiamento. São decisões limpas, decisões que vêm do propósito, passam pelo discernimento e se transformam em ação, sem a interferência das 7 vozes que antes governavam tudo. E aqui está o que eu quero que você faça agora. Não amanhã, não quando terminar o vídeo. Agora, enquanto processa o que ouviu. Identifique qual das 7 vozes é a mais ativa na sua vida neste momento. A que mais fala, a que mais influencia as suas decisões financeiras, a que mais te mantém travado. Apenas uma. E nos comentários escreve qual é. Não precisa contar a história toda, apenas o nome da voz. Adiamento, comparação, merecimento, culpa, conforto, catástrofe, julgamento. Escreve, porque nomear em público é o primeiro golpe contra uma voz que viveu a vida inteira operando na sombra. E quando você vir que centenas de outras pessoas escreveram a mesma voz que você, vai entender que não é um defeito pessoal, é uma programação coletiva. E o que foi programado pode ser reprogramado. Se esse vídeo te mostrou algo sobre você que você não tinha percebido antes, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu não construo esse conteúdo para entretenimento, construo para reprogramação. Cada vídeo é uma ferramenta projetada para enfraquecer as vozes que destroem riqueza e fortalecer a voz que deveria estar no comando, a sua. E se você sair desse canal e voltar para o fluxo normal de conteúdo que alimenta exatamente as 7 vozes que acabei de descrever, o efeito desse vídeo dura 48 horas e depois evapora. Mas se você ficar, se voltar, se fizer dessa frequência um hábito, a reprogramação começa de verdade. E por último, você conhece alguém que está sendo destruído por uma dessas vozes? Alguém que adia tudo, que se compara constantemente, que sente culpa por crescer, que tem medo de arriscar, que vive pelo conforto imediato, que imagina catástrofes ou que é refém da opinião dos outros? Manda esse vídeo para essa pessoa, não como conselho, como espelho. Porque quando alguém finalmente vê a voz que mora dentro da cabeça dele com clareza pela primeira vez, a relação de poder muda. E essa mudança, uma vez iniciada, não tem volta. Nos vemos no próximo.